Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos iniciar o conteúdo de isomeria, certo? Esse conteúdo já é referente ao quarto e último bimestre, certo? Até aqui nós estudamos a química do carbono, né? Aspectos relacionados às cadeias carbônicas, aprendemos a classificar algumas cadeias carbônicas, certo? Posteriormente a isso, nós começamos a estudar os grupos funcionais, né? Desde os hidrocarbonetos, passando pelas funções orgânicas oxigenadas, funções orgânicas nitrogenadas e finalizando com os halogênios, certo? Depois de todo esse apanhado acerca das funções orgânicas, agora nós iremos entrar em uma nova etapa do nosso conteúdo, que é o estudo da isomeria, mais especificamente o estudo dos isômeros. A isomeria vai estudar os isômeros, certo? Mas, professor, o que seriam esses isômeros? Vamos lá. Por definição, eles são moléculas que têm a mesma fórmula molecular. Por isso o nome iso, certo? Eles têm a mesma fórmula molecular. Porém, eles têm fórmulas estruturais diferentes. O que isso significa? Nós temos duas ou mais moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que no espaço os átomos e as moléculas elas apresentam uma distribuição diferente, ou seja, eles se rearranjam de maneira diferente. O exemplo a seguir vai deixar isso de maneira até mais clara. Nós temos aqui o propeno, de um lado, que é um alceno de cadeia aberta. Se vocês olharem para a estrutura, nós veremos que ela tem 3 átomos de carbono, certo? Então, ela é um C3. E apresenta em sua estrutura 2 mais 1, 3, mais 3, 6. 6 átomos de hidrogênio. Ele é um C3H6. A molécula ao lado, se vocês verem, o ciclopropano, também tem a mesma forma estrutural. Olhem só. 3 átomos de carbono e 2 mais 2 mais 2. 6 átomos de hidrogênio. Também é um C3H6, certo? Então, portanto, eles são isômeros, professor? São. Por quê? Fórmula molecular igual, C3H6 para ambos. Mas apresentam formas estruturais diferentes, ou seja, no espaço, os átomos e as moléculas se arranjam de maneira diferente. Aqui, ó, no propeno, nós temos uma cadeia aberta, linear, com uma dupla ligação. No ciclopropano, a cadeia fechada, cíclica, somente com ligações simples, ou seja, duas estruturas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que apresentam no espaço arranjos completamente diferentes. Essa é a real definição de isômeros. Mesma fórmula molecular, arranjos no espaço diferentes. As moléculas irão apresentar, certo? A isomeria, por sua vez, ela vai estudar 2 tipos de arranjos, basicamente. Os arranjos de isomeria constitucional ou plana, ou seja, arranjos em 2 dimensões, e também iremos estudar em uma outra aula a parte de isomeria ótica, ou seja, o arranjo das moléculas num plano tridimensional, certo? Mas na aula de hoje nós iremos lidar mais com o rearranjo das moléculas em 2 dimensões, que no caso é a isomeria constitucional ou plana. E ela ocorre quando 2 isômeros ou mais podem ser diferenciados através das suas estruturas planas, certo? E aí, essa diferenciação faz com que os isômeros eles possam ser subdivididos em algumas classes, certo? Então, nós temos aqui, na isomeria constitucional plana, os isômeros de cadeia, de posição, de função e de compensação. E na aula de hoje nós vamos estudar cada um desses isômeros e aprender a diferenciar uns dos outros. Tá claro?
Inicialmente, nós iremos abordar os isômeros de cadeia. O que é um isômero de cadeia, professor? São isômeros que pertencem à mesma função orgânica, olha só, mas apresentam diferenças na cadeia carbônica. Como assim? Vou mostrar para vocês agora. Observem esses dois casos aqui. Nós temos o 2-metilpropano e o butano. Ambos são alcanos, ou seja, ambos pertencem à mesma função orgânica. Perfeito. Mas apresentam diferenças na cadeia carbônica. Apresentam. Se você olhar o butano, tem uma cadeia linear somente. A cadeia do 2-metilpropano tem uma ramificação bem aqui, olha, no CH3. Aí vocês perguntam, professor, eles são isômeros? É só nós fazermos aquela continha lá. Cada um tem 4 átomos de carbono. Aqui nós temos C4 e aqui do lado também um C4, tudo certo? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. O 2-metilpropano é um C4H10. O butano também, olha, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, eles são, sim, isômeros. E são isômeros de cadeia, ou seja, apresentam a mesma função orgânica, mas apresentam diferenças na cadeia carbônica. Vocês estão vendo aqui uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. As cadeias também elas podem ser diferenciadas de uma outra forma. Como nós vimos lá no nosso início de estudo de química orgânica, nós podemos também ter cadeias do tipo aberta e cadeias do tipo fechada, como no caso do propeno e do ciclopropano, que nós acabamos de ver. Eles são típicos exemplos de isômeros de cadeia. Nós, para economizarmos um tempo, nós vimos que os dois são C3H6, ou seja, eles são isômeros, portanto. E são isômeros de cadeia por quê? Porque eles apresentam a mesma função, mas apresentam diferenças na cadeia. Passando para outra classificação de isômeros, nós temos os isômeros de posição. Os isômeros de posição, eles diferem entre si somente na posição das insaturações ou de grupos substituintes funcionais. O que seria isso? Vamos lá. Primeiro exemplo. Nós temos aqui o butanol e o butan-2-ol. São dois álcoois, ou seja, nós estamos lidando ainda com estruturas do mesmo grupo funcional, certo? Só que, no caso do butanol, a hidroxila está localizada no carbono 1. Se vocês se lembrarem lá da conta, né? 1, 2, 3, 4, certo? No butan-2-ol, a hidroxila está na posição 2. Eles são isômeros? São, porque os dois apresentam a mesma forma molecular, mas apresenta essa pequena diferença na estrutura. No butanol, a hidroxila na posição 1, no butan-2-ol, a hidroxila na posição 2. Ou seja, eles diferem entre si apenas na posição dos grupos funcionais, que no caso é a hidroxila. No buteno, por exemplo, aqui está incorreto, nós temos essa estrutura que tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, certo? A ligação dupla está localizada no carbono 2, como vocês podem ver. Já para o 1-buteno ou butilmeno, a ligação dupla está localizada no carbono da posição 1. Então, isso também pode ser
classificados como isômeros de posição. Tem a mesma fórmula molecular, mas a dupla está localizada em uma posição diferente, certo? Então, para isômeros de posição, grupos funcionais e duplas ligações, insaturações, estão localizados em funções diferentes, certo? As posições são diferentes, tranquilo? Uma outra tipo de isomeria que nós iremos também lidar são os isômeros de função. Um isômero de função ele apresenta a mesma forma molecular, mas eles podem ser diferenciados no que diz respeito ao grupo funcional. Ou seja, aqui os isômeros eles vão ter grupos funcionais diferentes, certo? Como nesse exemplo aqui. Se nós estudarmos, vivermos esse exemplo, vai ficar mais fácil para o nosso entendimento. Aqui nós temos a estrutura do fenilmetanol, em que nós temos aqui um aromático, né, a cadeia carbônica, ligado a um álcool, certo? Ao passo que a estrutura ao lado, vocês podem ver, nós temos um anel aromático ligado diretamente à hidroxila. Gente, isso daqui não é um álcool, tá? Isso daqui é um fenol. Nós temos aqui um fenol. Na estrutura ao lado, um álcool. Ou seja, fenol e álcool são duas estruturas que apresentam diferenças. São dois grupos funcionais diferentes, certo? Apesar de ambas as moléculas apresentarem a mesma forma molecular, elas apresentam estruturas diferentes, ou seja, elas podem ser classificadas como sendo isômeros de função. Um outro exemplo nós vamos ver aqui ao lado. Olhem, o propanol ele tem 3 carbonos, tem 8 átomos de hidrogênio e tem um oxigênio. O metoxetano tem 3 carbonos, 8 átomos de hidrogênio e um oxigênio apenas, certo? Os dois apresentam a mesma fórmula. Porém, eles se diferenciam entre si na questão do grupo funcional. No propanol, nós temos uma hidroxila ligada à cadeia carbônica, ou seja, o propanol é um álcool. O metoxetano, nós temos um oxigênio, que é um heteroátomo, entre carbonos. Esse oxigênio entre carbonos a gente chama de éter. Então, nós temos um éter e um álcool. Duas funções diferentes. Apesar de ter a mesma forma molecular, tem funções diferentes. Se tem funções diferentes, então são isômeros de função. Certo? Uma outra tipo de isomeria também existente nas estruturas são os isômeros de compensação. Eles pertencem à mesma função orgânica, certo? A cadeia carbônica é uma cadeia carbônica heterogênea, ou seja, tem um heteroátomo, como está descrito ao lado, e o heteroátomo ocupa posições diferentes. Vai ficar mais claro, né, quando nós vimos um exemplo aqui. Vamos lá. 4 carbonos, cada um tem um metoxipropano. A estrutura aqui ao lado, etoxicetano, também tem 4 carbonos. A estrutura do metoxipropano tem 3, 5, 7, mais 3, 10. 10 átomos de hidrogênio. E tem um oxigênio apenas, certo? O etoxicetano 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Também um C4H10. E tem um oxigênio para completar a estrutura. Então, os dois apresentam a mesma fórmula molecular. Eles apresentam um heteroátomo? Sim. Oxigênio, em ambos os casos. E ele ocupa posição diferente? Ocupa.
Se vocês olharem, aqui ele estaria entre o carbono 1 e o carbono 2. Aqui ele estaria entre o carbono 2 e o carbono 3, certo? Então, o fato de o heteroátomo, oxigênio, nitrogênio, ou qualquer átomo que seja, se estiver em posições diferentes, nós temos aqui um isômero de compensação, certo? Ele é de compensação porque esse heteroátomo na cadeia carbônica, na estrutura, ele irá ocupar posições diferenciadas, certo? E aí, pessoal, para a gente trabalhar melhor alguns conteúdos, alguns conceitos da aula de hoje, eu gostaria de fazer uns 2 exercícios com vocês, certo? O primeiro é analise os compostos a seguir. Aí dá uma lista aqui com 6 compostos. Aí ele quer saber quem é que são os isômeros aqui na jogada. Bora lá. O composto 1, ele tem 3 átomos de carbono, certo? Se vocês contarem aqui direitinho, 1, 2, 3. E ele tem 6 átomos de hidrogênio. Então, C3, H6. E tem aqui de lambuja um oxigênio. O 2, ele também tem 3 átomos de carbono. Também tem 6 átomos de hidrogênio. Mas, se vocês forem mais atenciosos aqui, vocês vão ver que tem a presença de 2 átomos de oxigênio. Ou seja, 1 e 2 já não podem ser isômeros. Por quê? Porque tem fórmulas moleculares diferentes. O 3 tem 3 carbonos, 6 hidrogênios também e 1 oxigênio. Ou seja, o 3 ele pode ser isômero do 1, mas não pode ser isômero do 2, certo? Então, eles aqui podem ter relação, 1 e 3. O 4, 3 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 2 oxigênios. Então, 2 e 4 apresentam uma relação. O composto 5 também tem 3 átomos de carbono, mas agora ele tem 8 átomos de hidrogênio. Ele não tem mais 6, ele tem 8. E tem um átomo de oxigênio. A mesma coisa do composto 6. O 6 ele tem 3 carbonos, 8 hidrogênios e somente um oxigênio. Então, 5 e 6 apresentam relação, certo? Aí o que é que o item pergunta? São isômeros os pares? Aí vamos analisar. O item A diz que 1 e 5 são isômeros. Não, pessoal. Acabamos de ver que 1 ele é isômero somente do composto 3, certo? Então, o item A já está incorreto aqui. O item B diz que 2 e 4 são isômeros. Vamos ver. 2, C3H6O2. 4, C3H6O2. Correto. Só que ele diz que 3 e 5 são isômeros. O 3 tem essa fórmula molecular aqui, C3H6O. O 5, C3H8O. Não é H6, é H8O. Então, por causa do 5, esse item aqui está errado. O item C diz que 1 e 3 são isômeros. Nós acabamos de ver que são, não? C3H6O, C3H6O. Correto. E 2 e 4 são isômeros. Nós vimos lá no item anterior que são C3H6O2, C3H6O2.
Então, para essa questão da PUC, o item C de casa é o gabarito correto, certo? Item C. Passando para uma outra questão, eu vou ler para vocês aqui um enunciado, certo? Para facilitar o entendimento. A seguir, nós temos um equilíbrio cetoenólico, ou seja, um equilíbrio entre uma cetona e um enol. Isto é, equilíbrio entre a cetona e um enol, como foi explicado agora. Em meio aquoso. Observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila, como vocês podem ver aqui, ó. Certo? Isso resulta em produzir uma substância que pertence a uma outra função orgânica, mas a fórmula molecular continua a mesma. Portanto, esses compostos são isômeros. Mas qual tipo de isomeria que estabelece entre a propanona e o prop-1-en-2-ol? Ele já entregou a resposta no próprio enunciado. Ele diz que a substância pertence a uma outra função, mas a fórmula molecular continua a mesma. Pessoal, de todos os isômeros que nós vimos, em apenas um caso nós temos a mudança de função orgânica. Apenas um caso. São justamente os isômeros de função. O que é um isômero de função? Apresenta fórmula molecular igual, mas apresentam funções orgânicas diferentes. E é um fato. A propanona tem uma carbonila entre carbonos, ou seja, a propanona, ou a propan-2-ona, ela é uma cetona. Ela é uma cetona. Já o prop-1-en-2-ol, ele é um enol. O que é um enol, professor? É um álcool que apresenta uma dupla ligação na cadeia carbônica, certo? Então, nós temos aqui um enol e nós temos aqui uma cetona. Por isso que o nome do equilíbrio é equilíbrio cetoenólico, certo? Então, nós temos aqui duas funções orgânicas diferentes para estruturas que apresentam a mesma fórmula molecular. Ou seja, nós temos um isômero de função, certo? No mais, eu quero agradecer a paciência de vocês e ter uma lista já de exercícios para que vocês possam, em casa, praticar os conteúdos socializados na aula de hoje, certo? Então, muito obrigado a vocês.